Você está andando pela rua e de repente acha aquele local conhecido. Os sons e vozes também coincidem, e então imediatamente você acha ter vivido aquele momento. Se você já viveu isso, sabe do que estamos falando. Por que temos déjà vu? Esse é o tema do vídeo de hoje, onde vamos descobrir por que temos essa sensação. Eu sou Deco. E eu sou Pri, se esse assunto te interessa, vai deixando seu like e se inscreve no nosso canal, porque eu vou estar trazendo novidades sempre. Tem nem graça. Então faz de novo. Vai! Não. Déjà vu é uma expressão francesa que significa já visto, usada para descrever aquela sensação que temos de reviver uma determinada situação, mesmo sabendo que nunca a presenciamos antes. O termo foi criado no século XVIII por um parapsicólogo que acreditava que o déjà vu era um flashback de encarnações passadas. Embora o fenômeno desperte a curiosidade de muitos cientistas, a verdade é que até agora ninguém conseguiu entender realmente como essa sensação é criada pelo nosso cérebro. O mistério é difícil de ser solucionado, porque o déjà vu é algo tão espontâneo que fica muito difícil de reproduzi-lo e estudá-lo em laboratório. Uma pesquisa publicada no periódico The Quarterly Journal of Experimental Psychology em 2016, por exemplo, revelou que a sensação ocorre quando o cérebro manda sinais para ver se houve algum tipo de erro de memória. Ou seja, o fenômeno é nosso cérebro verificando se houve alguma incoerência entre o que realmente vivemos e o que achamos que vivemos. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dizia que o déjà vu é fruto de lembranças e desejos do inconsciente ou fantasias do passado que são ativadas pela situação presente, ou que o fenômeno poderia ser uma autodefesa, ou seja, nosso inconsciente processa a informação de que aquilo já havia acontecido, portanto não há nada a temer. Os cientistas, entretanto, têm uma versão mais pé no chão desse fenômeno. Eles têm várias teorias sobre o fenômeno, mas ninguém tem certeza de qual, se existe uma e se está certa. Apesar de os cientistas não afirmarem que sabem quais são as causas do déjà vu, muitos acreditam que o mistério envolva o sistema de memória do cérebro, mais especificamente uma falha nesse equipamento. Uma ideia intrigante é a que nossas memórias estão estocadas em uma espécie de holograma do cérebro. Um holograma é uma imagem fotográfica feita com laser e parece ser tridimensional. A imagem holográfica pode ser construída a partir de um pequeno pedaço dela. Os cientistas dizem que as informações da memória estão armazenadas em várias partes do cérebro. Se a seção do cérebro em que estivesse guardada uma determinada informação fosse arrancada, ainda assim a pessoa teria condições de lembrar tudo. Como um holograma, um fragmento de memória é usado pelo cérebro para reconstruir a memória inteira. Segundo essa teoria, o déjà vu pode ser provocado pela existência de experiências passadas parecidas. O cérebro pega pedaços de memória diferentes, mas quase idênticas, e as transforma em uma nova falsa memória, um déjà vu. Qualquer que seja a causa, a experiência do déjà vu pode envolver algumas coincidências estranhas. Déjà vu segundo o espiritismo. Não é preciso ser médium, qualquer um pode ter déjà vu. Somos almas reencarnadas e com capacidade de ter algumas lembranças de outras vidas, afirma o médium e escritor André Marinho. No entanto, nem todo déjà vu significa uma lembrança desse tipo. É preciso ter evidências como datas e imagens. Isso acontece quando crianças começam a lembrar de lugares que nunca visitaram e idiomas que nunca aprenderam, por exemplo. Todo ser humano tem alma, e isso faz parte da vida. A ciência tenta explicar o como e o espiritismo tenta explicar o porquê, mas os dois buscam o entendimento da vida. Fecha aspas. O jovem que vive déjà vu eterno. O jovem britânico com déjà vu crônico chegou a ter que evitar assistir televisão, ouvir rádios ou ler jornais, porque ele sempre sentia que já tinha se deparado com aquelas histórias antes. Segundo Chris Moulin, neuropsicólogo cognitivo da Universidade de Bourgogne, que está envolvido no estudo do caso, o jovem tinha um histórico de depressão e ansiedade e uma vez usou a droga LSD na universidade, mas era completamente saudável. Ele ficou completamente traumatizado com essa sensação constante de que sua mente está brincando com ele, diz Moulin. Segundo o neuropsicólogo, a sensação de que o paciente está revivendo experiências pode durar alguns minutos, às vezes até mais. Certa vez, ele foi cortar o cabelo e quando entrou na barbearia teve um déjà vu. Em seguida teve o déjà vu do déjà vu e já não conseguia mais pensar em outra coisa. O britânico diz ter a sensação de que vive preso num túnel do tempo e quanto mais angústia fica, maior parece ser as frequências de suas crises. Segundo os pesquisadores, nas tomografias e exames de seu cérebro, tudo sempre pareceu normal, sugerindo que a causa do déjà vu constante provavelmente é mais psicológica do que neurológica. Abre aspas. Esse caso não é suficiente para provar que existe uma ligação entre a ansiedade e a sensação de déjà vu, mas ele indica que seria interessante estudar mais a fundo essa relação,
diz Moulin. Ao contrário dos problemas de memória, o déjà vu parece ter maior incidência entre pessoas jovens. De acordo com uma pesquisa coordenada por Alan Brown, da South Methodist University em Dallas, as pessoas costumam experimentar a primeira sensação de déjà vu aos 6 ou 7 anos de idade. A frequência dessa sensação costuma ser mais alta entre os 15 e 25 anos e diminui depois dessa idade. Não se sabe quantas pessoas sofrem déjà vu crônico, mas Moulin diz já ter encontrado casos semelhantes ao do jovem britânico, inclusive alguns pacientes que insistiam que já o conheciam em função do problema. Abre aspas. Eles me cumprimentavam como um velho amigo, apesar de nunca terem me visto antes. Alguns falaram comigo por Skype, estavam do outro lado do mundo, mas ainda assim tinham essa sensação. Fecha aspas. Conta ele. Segundo Christian Wells, da Sheffield Hallam University, desde que a história do jovem foi publicada nos jornais britânicos, mais pessoas estão procurando ajuda de especialistas dizendo ter o problema. Falando em coisas sem explicação, vocês já assistiram nosso vídeo anterior, canais e vídeos banidos na internet? Para assistir é só clicar no link que tem aqui embaixo, ou então espera esse vídeo até o final, que lá também tem um link para esse vídeo. Pode assistir que tá muito interessante. Bom, vamos ficando por aqui, esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixe um like e comentem. Assim poderemos saber que nosso conteúdo é relevante para você e também para darmos continuidade ao nosso canal. Galera, vamos deixar o like, vamos seguir. Mais de 70% das pessoas que estão assistindo nossos vídeos ainda não seguiram a gente, e até agora o YouTube não entendeu que nós somos criadores de conteúdo. Contamos com vocês, obrigado e fui!